Olá, amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior, rumo à sua independência financeira global. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Falamos sobre investimento no exterior e não existe momento melhor do que sempre o agora, né? Para a gente começar a proteger parte do nosso patrimônio em moeda forte investindo no exterior. Tá bom? Então, se você está um pouco assustado e às vezes com as notícias da economia e da política no Brasil, tem aqui uma maneira prática e rápida de você aprender como que você pode proteger o seu dinheiro no exterior, tá bom? E hoje, né, eu quero pedir para vocês, né, que quem ainda não segue aqui no nosso Discord, então que siga, né, o nosso Discord tem vários assuntos, várias salas ali que a gente pode conversar. Sendo novo por aqui, considere se inscrever no canal, né, e todos os novos e os antigos vão dar aquele like agora aí no vídeo. Porque hoje eu quero trazer um assunto um pouquinho diferente. Eu quero falar um pouco sobre a energia do futuro. O que é a energia do futuro? É o petróleo, né? Então a gente vê por aí aquelas discussões, desde que eu era criança, eu via, não, o petróleo vai acabar e tudo mais. Comprei ExxonMobil na minha carteira em 2020 e na época da pandemia, então o preço estava lá embaixo e agora a gente está vendo um monte de notícias aí e o petróleo não para de subir, né? Guerra da Rússia com a Ucrânia, né? E aí o que eu quero trazer aqui para vocês de reflexão? Por mais que tenha toda essa parte da energia sustentável, por mais que a gente tenha toda a parte dos painéis solares, da energia eólica, né? O petróleo é o petróleo, né? E a grande guerra do mundo, principalmente essa parte do petróleo e gás aí, porque a Europa, os países mais ao norte, precisam de gás, precisam de petróleo, precisam de aquecimento, enfim. Isso não se muda de uma hora para outra. Então, é sempre bom a gente ter uma empresa do ramo aí petrolífera, né? Ou então, como Halliburton aqui, que eu já vou comentar sobre ela, né? Uma empresa que ela fornece, né, os produtos e serviços aí para a indústria de energia desde 1919. Eu não vou fazer uma apresentação dela aqui hoje, mas eu vou só comentar alguma coisa sobre ela. E para vocês entenderem aqui o que eu estou falando, né? Começou então ali a guerra da Ucrânia com a Rússia e a Ucrânia, né? E isso acabou fazendo o preço do petróleo disparar. Aí os Estados Unidos colocaram algumas sanções ali em cima da Rússia, né? Tiraram a Rússia do SWIFT para tentar abalar a economia da Rússia. A Rússia está ali produzindo petróleo à torta e à direita, né? Não para. E aí, o que acontece? A Índia foi lá e se aproveitou disso daí, fez acordo com a Rússia e está comprando petróleo adoidado lá, né? Então, hoje, o petróleo russo, ele já representa 22% de todo o petróleo que a Índia importa, né? Então, já ultrapassou aí a Arábia Saudita e o Iraque. Então, o mercado ele não vai parar. Nós vamos ver guerra, nós vamos ver recessões, vários conflitos, mas quem tem alguma commodity em abundância, né, não vai parar de vender. Alguém que precisa vai ter que comprar de alguma maneira, tá? Então o Brasil também opera muitas commodities. A gente vê a Europa, né, a França era o celeiro da Europa, né, e o Brasil é o celeiro do mundo. Então toda essa parte do agro a gente tem aí tem acordos aí, né, tem negociações com outros países muito maiores do que com a Europa, né, que a gente tinha no passado. Então, se você tem alguma coisa que os outros precisam, você está produzindo em abundância, você botar um preço bom, alguém vai comprar. Não vai ter, né? Não tem esse negócio de vou deixar meu povo morrer de fome ou de frio aqui, porque ideologicamente eu não quero comprar algo de você, tá? E aí, entendo toda essa parte da energia eólica, da energia solar, né? Existem alguns problemas por aí. No Brasil a gente não vê tanto, né? Então tem sol o ano inteiro no Brasil, tem vento o ano inteiro no Brasil. O Brasil é um dos países aí que tem energia limpa, né? E em grande abundância, né? E a gente ainda tem mais, fazer mais investimentos ainda aqui no Brasil. Aí a nossa política econômica às vezes atrapalha um pouquinho, né? Mas, enfim, nós temos essa capacidade. E a gente vê em alguns países, né, como na Alemanha, os painéis solares congelando, os parques eólicos parados por falta de vento, né? E acaba que precisa do quê? Precisa do gás, precisa do petróleo. Não é por isso que eles vão parar de comprar petróleo, né? E fizeram então a Nord Stream, que, né, aquele gasoduto que vai da Rússia até a Europa,
E aí a Rússia foi lá agora e, desde o início do ano, está ali restringindo o envio de gás, né, de petróleo, de energia para a Europa. Né? Então isso daí já vai trazendo um problema para a Europa, que vai ter que comprar de algum outro lugar. Né? E, bom, quando vocês fazem uma busca aí pelo Google, vocês vão encontrar bastante painel solar congelado em alguns países, né? Como eu comentei, os países ao norte, eles sofrem aí com esse frio, né? Então precisa de outras formas. Nós temos também a parte do urânio, né? Então, das usinas nucleares aí para produzir energia, mas está voltando, está crescendo. Eu mesmo estou investindo aqui em alguma coisa de urânio, porque no longo prazo, quando você bota o pezinho no chão ali e observa bem o que acontece no mundo, não adianta a gente querer lacrar, não adianta a gente querer ser bonitinho, limpinho, se não tem condições. A gente ainda vai precisar muito do petróleo, do gás, né? Olha só, imagem bonita, né? Pôr do sol, mas tudo congelado, né? Então, não vamos entrar aí nessa lacração de não quero saber do petróleo porque ele mata, vamos para energia limpa que você pode morrer de frio, tá bom? E aqui, queria trazer o seguinte, ó. Tem esse gráfico aqui da ExxonMobil e a gente observa aqui, ó, no último ano, a ExxonMobil retornou 78%. Estamos num momento em que estava, né, inflação subindo, crise e tudo mais, e está tudo caindo. Tem empresas aí de tecnologia que caíram 80%, enfim, né? Os REITs também deram uma boa caída, mas olha lá o que subiu. Petróleo. A ExxonMobil, né? Então a ExxonMobil, ela saiu, olha aqui, na época da pandemia, aqui está 2021 ainda, deixa eu botar aqui 5 anos. Na época da pandemia, ela chegou aqui, ó, $32, ó, $33. A ExxonMobil estava em $33, né? E eu comprei nessa época aqui. Só que eu fiz várias compras e o meu preço médio está em torno de $56. Andou de lado, aí vem, né? Quando você não tem essas crises, essas guerras, essas recessões, aí então fica toda aquela parte do ESG, no mundo limpinho. Então a ExxonMobil, né, sofreu. Nessa época aqui, os dividendos dela estavam, o dividend yield estava em torno de 8%. Vou mostrar aqui. Então, quem é mais raiz acreditou que o petróleo não ia morrer naquele momento, né? Comprou um pouco de ExxonMobil, enfim, né? Tem aí um excelente ganho de capital, né? Nessa região aqui, como eu comentei, o meu preço médio é de $56 e agora a gente está em $108 aqui, ó, tá? Então eu estou aí com um retorno aproximado de 92%, né? E depois ela só subiu. Continua pagando os mesmos dividendos, só que agora o yield caiu bastante, né? Porque o preço da ação subiu. Quem comprou lá atrás, como eu, que tá. Meu dividend yield médio está de 6,5%. Tá? Então, enquanto hoje está pagando 3,35% para quem está comprando agora, né? E eu tenho um ganho de capital de 92% e um yield médio de 6,5%. Né? Então, é aquilo que eu sempre comento aqui, que a gente precisa ter um pouco de paciência, observar o longo prazo, né? E aqui está o yield on cost, ó. Então, como eu comprei em 2020 ali, comprei março de 2020, mais para trás aqui, ó. Março aqui, ó. Bem esse pico aqui, ó. Chegou a 10%, ó. Quando ela caiu, né, o máximo, chegou a 10%. E aí o yield on cost, olha lá, se você comprou nesse ponto aqui, ó, ali pelo dia 20 de março de 2020, bem no início da pandemia, lockdown, né? Então você está aí com yield on cost de 11,57%. Né? Então tem 11% em dividendos sobre o dinheiro que você aplicou, tá bom? Investiu. E o ganho de capital, obviamente, né? Está quase triplicando, porque se você comprou em 33, está em 108, né? Então você já está aí com 200% do seu investimento, tá bom? Então isso daqui é para mostrar, né, a força da empresa, não é à toa que ela é uma das dividend aristocrats, tá bom? Está pagando dividendos crescentes ininterruptos aí há muitos anos. Aqui está marcando 20 anos, mas não são 20 anos não, tá bom? E os seus pares, né? Então a gente tem nos pares a Chevron, que é uma outra, né, dessas empresas aqui. Elas são as gigantes, né? A ExxonMobil 447 bi, a Chevron está com 343 bi. Mas eu quero mostrar para vocês o gráfico aqui no investing.com. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. SP500. Então tá ali o SP500. Vou colocar aqui o período de um ano. SP500 caiu, né? Olha lá, tá em torno de 17%. Ó.
Então, esse ano, né, quem ganhou dinheiro, ganhou mesmo dinheiro esse ano, pô, trabalhou muito bem, porque tem quem está aí atrelado ao ETF teve uma queda, né, de 17%. Ah, não gosto de ficar fazendo stock picking, estudando, procurando, compro só o ETF, então tá aí com menos de 17%. Mas quando a gente joga para 3 anos, aí tá com 15%, né? Ali nos 3 anos, que a gente pega ainda o período da pandemia, tá bom? Quando joga aí para 10 anos, tá aí com 145%, nada mal. Um retorno aí bem interessante, tá? Mas eu vou acrescentar agora a ExxonMobil. Então, nos últimos 10 anos, né, se você está focado em ETF, você teve um rendimento muito melhor do que da ExxonMobil, né? Somando a Chevron aqui a mesma coisa, seu rendimento está muito melhor do que o da Chevron. E a Halliburton que eu comentei, tá? Que é uma empresa que eu tenho estudado um pouquinho ela, acho interessante. Depois eu vou trazer mais dados sobre ela. Então ela traz serviços, equipamentos, né, para as empresas que exploram aí, né, que extraem o petróleo, tá? Então é aquilo, né? Você pode investir em ouro, mas também pode investir na empresa que fornece pás e picaretas para achar o ouro, né? E é por isso que eu também invisto muito na tese de investimento dos semicondutores, que para você fazer qualquer tipo de produto eletrônico hoje em dia, carro, geladeira, televisão, você vai precisar dos semicondutores. Então, nos últimos 10 anos, né, o SP500 deu um banho aí nessas 3 empresas que eu comentei. Não que elas não tenham subido, mas, né, a Halliburton até não subiu, ficou no negativo aqui, mas, né, não se compara ali com o SP500. Nos últimos 3 anos, então a gente já tem um cenário diferente. Então isso aqui é importante ir acompanhando o mercado por causa disso, né? Então a gente teve ali a época da pandemia, o que a gente até pode desconsiderar, porque todo o mercado caiu. Então algumas empresas caíram mais do que o SP500, como foi o caso dessas aqui, ó. Olha esse V delas aqui, ó, muito maior do que o do SP500, né? Halliburton nem se fala, né? Algumas outras empresas ficaram igual, ou então um pouquinho maior, né? Mas quando a gente pega aqui dos últimos 3 anos, aí a gente vê que agora no último momento aqui, ó, 2022, né, por causa dessa guerra principalmente, né? Então a gente vê que essas empresas, elas superaram aí e muito, né, o SP500. Nos últimos 3 anos, o SP500 está com 15%, enquanto as outras empresas aqui estão com 63%, 58%, 53%. Tá? Se eu puxar aqui um pouquinho para a época da pandemia mesmo, deixa eu colocar aqui na época da pandemia, peraí. Mas peraí, antes disso, já ia me esquecendo de comentar da nossa Petrobras, né? Nossa empresa aqui. Então vamos jogar aqui nos últimos 10 anos, tá? Então a gente tem aqui o SP500 nos 145% e a Petrobras, olha só. Petrobras nos últimos 10 anos, hein? Retornou, a Petro 4, hein? Retornou muito mais do que o SP500, né? Nos últimos 3 anos, quando eu estava mostrando aqui anteriormente, ela retornou mais aqui, ó. Aqui, pessoal, é um momento, né? Se você está vendo esse vídeo aqui em 2023, 2024, 2025, esse aqui foi o momento, né? Momento do governo Bolsonaro, né? Desde 2018, então a Petrobras foi tendo aí uma performance muito boa, chegou a pagar dividendos altíssimos, a empresa cresceu mais de 10 vezes no período aqui desde 2018 para cá, em média, né? E depois tivemos aí então a notícia da eleição do novo presidente, o Lula, e como a gente já tem um histórico aí de intervenção na Petrobras, aí o mercado penalizou a Petrobras e ela despencou. Tá? Deixa eu voltar aqui para os últimos 3 anos. Ó. Ela despencou ali dos últimos 3 anos de uma alta de 123% e agora caiu para 48%. Tá? Isso que fez um Vzinho ali embaixo, a gente não sabe para onde vai. Tá? Mas, enfim, né? Petrobras também, estamos falando de petróleo, ela também performou melhor do que o SP500. Quando a gente traz para um ano, né? Então olha só, o que a gente tem aqui? Tem a guerra, né? Tem bem o início da guerra, aqui a gente está em janeiro, foi em fevereiro ali que o Putin começou a invadir a Ucrânia, né? Então com as intenções, né, que a gente já estava vendo antes, o petróleo já foi subindo, né? Deixa eu diminuir aqui mais um pouquinho. Vamos ver aqui onde que o petróleo começou aqui, ó. O petróleo começou a virar a mão mais ou menos aqui, ó, em outubro de 2021. Né, ó, setembro de 2021, outubro de 2021, o petróleo já começou a virar mão do SP500, né? E aí quando a gente joga no gráfico aqui de um ano,
Vamos colocar aqui um ano para trás, ó. Aliás, um ano para frente, né? A gente tá aqui, ali está mostrando 3 de janeiro, né? A gente observa que o SP500 está naqueles menos 17 que eu mostrei, né? Mas a Petrobras está em 33%, a gente tem a Chevron com 41%, a Halliburton com 50% e a ExxonMobil com 57%. Né? Então, isso daqui demonstra que se a gente ficar acompanhando, né, o mercado, as notícias e não entrar aí digamos aí nas modinhas, ficar no estudo raiz ali, a gente tem possibilidade de bons investimentos, tá? Então eu mantenho o ExxonMobil na minha carteira. Dessa parte aí de petróleo, né? Falando mais na questão do petróleo aí, eu só tenho a ExxonMobil na carteira, uma posição até boa na minha carteira, né? Eu comprei lá atrás e mantive. Passei por uma leve pressão, digamos assim, né? Porque quando a gente volta aqui, eu tenho desde 2020, deixa eu botar aqui 5 anos para a gente ver o gráfico melhor, tenho desde 2020. Só que, né, meu preço médio está em 56, ou seja, tivemos ela aqui em 40 e pouco, olha só, tivemos ela 40, 30 e pouco, 37, 34, olha lá, e 33 de novo. Né? Então no final do ano ali, em outubro, estava em 33, meu preço médio 56. Então tem que ter estômago para aguentar ver o ativo cair, né? E aí depois ele recuperou, enfim, aí depois disparou, né? E agora você pode fazer aí, né? No meu caso, uma estratégia, como está aí basicamente quase 100% de lucro, pode vender uma parte, ficar com outra, o yield on cost está muito bom, enfim, estratégias agora vocês podem criar várias aí, tá bom? Bom, pessoal, então por hoje é isso. Esse aqui é o vídeo que eu queria só trazer um pouquinho para vocês, né? Não fiquem na modinha, estudem, sejam um pouco raiz. O petróleo, ele ainda vai ser uma moeda muito forte para o mundo, né? Os Estados Unidos produz lá muito petróleo também agora, a Rússia, a Arábia Saudita, tem lá a OPEP, né? Os países aí produtores de petróleo, de vez em quando eles se fecham lá, enfim, tá? Fiquem atentos. O que eu acho agora é que está bem alto, não compraria a ExxonMobil nesse preço aqui, apesar de achar, né, que para o futuro ainda pode ter mais um upside, né? Mas para quem comprou um ano, olha só, 78%. Para quem está com ela há 10 anos, 27%, né? Então, esse daqui que é interessante a gente ver. Eu estou mais inclinado a estudar a Halliburton mais do que a ExxonMobil, tá? A ExxonMobil eu não mexeria agora. Eu tenho ela na carteira BPM High Dividends por causa disso, né? Porque eu comprei lá atrás, ela está pagando um yield on cost ainda muito bom. Como hoje ela está pagando 3,35%, então hoje eu não compro ela para carteira, mas o yield on cost está em 6,5%, ela vai permanecer lá na carteira, tá bom? Bom, pessoal, então por hoje é isso. Comentem aqui o que vocês acham dessa parte aí do petróleo, energia limpa, energia solar, né, eólica, a parte da energia nuclear também. Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, entrar no nosso canal do Discord e navegar aqui pelo nosso site. Forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo.